Então Jonas orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que disse quando ainda estava em casa? Jonas 4:2. Hoje a gente vai fazer uma análise do livro de Jonas e vamos entender um pouco sobre todo o contexto onde Jonas estava inserido e o que eu acredito ser a ideia principal do livro de Jonas. Então a gente vai estar discutindo um pouco sobre esse livro que é tão importante para nós. Primeiro ponto, essa passagem que eu li no começo, Jonas 4:2, ela é o resumo de toda a história, de todo o contexto psicológico em Jonas se encontrava no momento em que Deus resolveu não castigar ali a cidade de Nínive. Só que para a gente chegar nesse contexto, eu vou puxar um pouco na história e a gente vai começar ela no capítulo 1, entendendo um pouquinho mais sobre qual foi a ideia em onde Jonas foi colocado e tudo o que cercou a história dele para que isso culminasse em como se encerrou. A gente tem que entender primeiro que a história de Jonas é uma história bem mais complexa do que o que a gente consegue ouvir por aí, né? Porque muitas vezes quando a gente ouve sobre Jonas, a primeira coisa que a gente já imagina é o grande peixe, né? A Bíblia diz que ele foi engolido por um grande peixe e que ele foi, né, regurgitado depois ali na ilha de Nínive, aonde ele fez a pregação ali conforme Deus tinha predestinado que ele fizesse. Agora, fato é, não é só a questão do peixe que faz com que a história de Jonas seja uma história extremamente complexa. É uma história que vem ao longo de todo do capítulo 1 até o final, se estendendo com uma linha de pensamento. Jonas não gostava do povo de Nínive. Ele tinha seus motivos, era um povo cruel, mas a gente sabe ali que Jonas tinha uma certa repulsa ao povo de Nínive, e ele não queria ir até lá pregar. E a gente pode concluir isso com vários pontos, né? Que quando a Bíblia fala que Deus salvou, né? Ele resolveu salvar o povo de Nínive. Jonas conclui falando essa passagem, né? Ele sabia que Deus perdoaria o povo e ele não gostaria que o povo fosse perdoado. E aqui a gente vem um ponto muito importante, porque às vezes nós não gostaríamos que o próximo nosso fosse perdoado. A gente, com nossas próprias limitações e com a forma como a gente pensa e imagina que a vida tem que ser, a gente imagina que algumas pessoas teriam que sofrer mais. E é cruel pensar isso, mas isso faz parte do ser humano, e a gente vê isso aí na história de Jonas, e é uma coisa que acontece. Um ponto importante é que a justiça, ela é de Deus, a parte de Deus. Cabe a nós realmente fazer a nossa parte como cristão, anunciar a palavra dele e seguir conforme ele vai passando ordens pra gente. A justiça não depende de nós, ela depende de Deus. Porém, esse tipo de coisa acontece. Às vezes a gente se sente tão mal que a gente não gostaria que o próximo fosse perdoado, ou mesmo que ele pagasse pelos pecados dele da forma com que a gente julga que é o digno de ser pagado, ou seja, o justo. Só que aí entra um problema, nós não sabemos o que é justo, na verdade. A gente mesmo é injusto com muita frequência, mas é difícil para nós mesmos admitirmos a nossa própria maldade. É importante a gente lembrar que muitas vezes a própria questão de como eu me sinto com relação ao êxito ali do próximo, mesmo estando em pecado, diz muito sobre quão maduro eu sou com relação à vida cristã. Porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde, quem tiver em pecado, estiver sendo cruel e não estiver seguindo as ordens de Deus, ele vai ser castigado. Só que a nossa maldade é tamanha que às vezes a gente não gostaria que o próximo fosse salvo, ou mesmo que ele se arrependesse dos seus pecados, porque a gente quer que ele seja punido. Da mesma forma com que às vezes a gente é punido também, mas a gente gostaria que ele sofresse, que o próximo se arrependesse de tudo que ele fez na base do sofrimento. E isso é uma coisa que não pode dominar o nosso coração, por mais que seja uma coisa que a gente sabe que o homem faz, não pode ser uma coisa que nos domine, porque isso não é o jeito cristão de seguir. Um ponto muito importante em se levar em consideração quando a gente comenta sobre essa questão é que talvez a gente nem faça o nosso trabalho com toda afinco que tem que ser feito, visando que o próximo seja prejudicado com aquilo que a gente não fez bem feito. Por exemplo, a gente vai falar de Cristo para alguém, mas a gente não quer que aquela pessoa se arrependa, e então a gente acaba por às vezes encobrir algum ponto
para que deixe, digamos que a mensagem menos atraente para essa pessoa, de modo com que ela não aceite a Cristo. Então a gente está fazendo o nosso trabalho, mas a gente está fazendo ele tão mal feito que às vezes a gente gostaria que essa pessoa não aceitasse a Cristo. Porém tem um problema. A palavra de Deus, ela não é aceita. O ser humano, ele não aceita a palavra de Deus pela forma com que nós passamos a palavra. A gente é só um mero instrumento na mão de Deus. Na verdade, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, a gente vem com a palavra, a gente aplica a palavra na vida ali de uma pessoa, porém quem vai convencer essa pessoa do pecado e vai encaminhar ela para o caminho da vida eterna é Cristo. Então, por mais que a gente não faça bem feito o nosso trabalho visando prejudicar aquela pessoa da qual a gente está falando, essa pessoa pode sim ser salva, como o exemplo aqui da cidade de Nínive. E eu me baseio, essa informação eu me baseio no que a Bíblia fala em Jonas 3, do versículo 3 ao 4, fala assim, a Nínive era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Ou seja, o dia levava-se 3 dias para atravessar a cidade de Nínive. E Jonas fez isso em um dia. Então a gente pode perceber aí que ele fez com rapidez, talvez ele não tivesse com tanta afinco assim, né, de que o povo se arrependesse, e acabou fazendo a lei em um dia. E um ponto é muito importante, que mesmo dando-se a entender que ele fez rapidamente a passagem, a proclamação ali, né, da destruição de Nínive, o povo se arrependeu. E isso mais uma vez nos mostra que o arrependimento vem pelo toque que Deus dá no coração do homem. O arrependimento não depende somente da pessoa, ele é Deus quem faz com que essa pessoa se sinta arrependida a ponto de se converter e se tornar um cristão de verdade. E Jonas fazendo essa proclamação tão rápida, ainda assim o povo de Nínive se arrependeu, e a cidade inteira se arrependeu. É um feito gigantesco, é um dos feitos mais grandes da história da Bíblia, e Jonas não ficou satisfeito com isso. Por quê? Porque ele queria ver o povo sofrer. E muitas vezes a gente quer isso também, a gente quer ver o próximo sofrer pelos pecados dele, só que a gente esquece que nós também somos pecadores, e que se nós fôssemos pagar pelos mesmos pecados, talvez nós sofreríamos mais, porque a gente tem o prazer de conhecer a Cristo há mais tempo, e às vezes a cegueira do pecador ainda não foi lhe tirada. Então por isso ele faz o que faz, mas sem conhecer a Cristo. Nós pecamos porque nós queremos. Então nós deveríamos, por razão de justiça, sofrer até um pouco mais do que aqueles que não conhecem a Cristo, mas não é isso. Deus é tão misericordioso que Ele nos perdoou, e a gente tem que ter humildade e sabedoria para entender que também Ele vai perdoar o próximo, e que salvando a vida dele é mais uma pessoa para o reino de Deus, e a gente tem que ficar contente com isso. E um último detalhe que é interessante comentar, que é em Jonas capítulo 4, versículo 11. Quando Deus chega para Jonas, e Jonas está muito triste, e aí Deus vai argumentar com Jonas, e ele fala, aí Jonas gostaria, né, que o povo não tivesse sido perdoado ali por Deus, e aí Deus comenta com Jonas: contudo Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Então a gente vê aqui Deus usando um argumento muito importante: a ignorância do povo. Era um povo que, segundo Deus, não sabia discernir nem a mão esquerda da direita, ou seja, um povo totalmente sem conhecimento. Eles estavam fazendo coisas que a natureza humana faz. Estavam sendo cruéis, maus, rudes, não tementes a Deus, pecadores, porque isso faz parte da natureza humana. Só que quando eles tiveram a luz da palavra de Deus na vida deles, quando eles passaram a não só discernir a mão esquerda e direita, mas entender o que é Deus de verdade, esse povo se arrependeu. Então a misericórdia de Deus alcançou aqueles corações. Então quando ele vem e pergunta: não deveria eu ter pena dessa grande cidade? A gente entende que a ignorância distingue uma pessoa da outra, e que se essa pessoa está em pecado, e você vai e fala de Deus para ela, você prega ali o evangelho, essa pessoa se arrepende, essa pessoa é uma pessoa que vai ser salva em Cristo, e a gente não pode pregar mais ou menos visando um julgamento, né, que essa pessoa venha a ter com Deus no futuro, mas a gente tem que pregar realmente conforme a gente foi recebido por Deus, para que mais e mais pessoas possam entrar no reino. Enfim, essa
a análise breve dessa passagem de Jonas. Espero que todos tenham gostado, todos tenham entendido. E eu peço para que se inscreva no canal, aperte o botãozinho das notificações, curta, compartilhe e proclame a palavra de Deus entre as pessoas.